Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o acompanhamento no hospital público aqui da Espanha. Bom, se você não me conhece, eu sou a Marcela Mesquita, estou morando aqui na Espanha há quase um ano, em novembro agora faz um ano, e tenho um filho com hidrocefalia. Para você que é seguidor novo ou que está chegando agora, Leonardo foi operado com 5 meses de idade, mais ou menos. Vou deixar aqui nos cards toda a nossa história para vocês conhecerem mais. Mas, resumidamente, ele foi operado da hidrocefalia com 5 meses, que nós só descobrimos depois que ele nasceu. E ele tem um ladinho maior que o outro, uma linguagem mais popular. Ele tem uma bochechinha mais gordinha de um lado, o bracinho mais gordinho, a perninha mais gorda. É como se ele fosse dividido no meio. E um lado é mais gordinho, o outro lado é mais magrinho. E nós estamos morando aqui na Espanha e agora buscando todo o acompanhamento que ele precisa. E é isso que eu vou explicar para vocês como é que está sendo tudo isso dentro do hospital público. Bom, gente, Leonardo no Brasil não fazia grandes acompanhamentos por conta da hidrocefalia. A escola ainda não tinha exigido nada em relação a, de repente, uma psicopedagoga, ou não tinha pedido. A única coisa que ele estava fazendo foi a fonoaudióloga, que a própria neuro tinha pedido na última consulta que ele fez, para que ele tivesse mais clareza ao falar, porque, como eu expliquei, ele tem um ladinho mais gordinho e o outro mais magrinho, então isso dificultava um pouco a força que ele tinha para falar e a dicção dele. E quando nós chegamos aqui na Espanha, ele começou o acompanhamento com o pediatra, e eu já expliquei para vocês que o pediatra fez toda a anamnese e me perguntou de quanto em quanto tempo que ele fazia o acompanhamento com o neuro, e eu disse que tem que ser de 6 em 6 meses ou de 1 a 1 ano, dependendo do desenvolvimento dele. E como já estava fazendo um ano que Leonardo tinha feito a consulta, ele já fez esse pedido, essa solicitação de consulta com o neuro. Então, aqui na Espanha, tudo que você precisa para o seu filho, ou de repente para você, você vai pedir para o seu médico de cabeceira. Então, para as crianças, você vai pedir para o pediatra: olha, eu estou notando isso e isso no meu filho, e aí o pediatra vai dar uma analisada e vai te indicar para um médico especialista da área. Então, quando eu falei para ele sobre a hidrocefalia, prontamente ele já fez uma solicitação para um neurologista. Eu já tinha falado com vocês lá no Instagram que a gente ficou esperando mais ou menos 3 meses para que essa data fosse marcada, e essa data só está marcada para novembro. Então, do tempo que o médico pediu a cita até o tempo que nós vamos ter a cita, vai ser uma média de uns 6 meses nessa espera, tá? Então, assim, você tem aqui o atendimento, mas assim como no Brasil, você vai ter que esperar, porque existe uma longa fila e outros fatores que eu vou explicar durante o vídeo. Mas então vai dar mais ou menos 6 meses, então Leonardo ainda não passou com um neurologista e é o pediatra que encaminha. Então, antes de tudo, se seu filho é autista, se seu filho tem qualquer coisa, tudo isso você vai recorrer ao pediatra, e o pediatra que vai te dar todos os encaminhamentos, tá? Inclusive, o pediatra descobriu uma coisa que eu já tinha uma suspeita há algum tempo, que foi a asma. Leonardo já tem 8 anos e ele sempre teve fortes crises de bronquite, teve sempre muitos problemas respiratórios. E quando a gente chegou aqui, em uma das primeiras consultas que a gente chegou aqui, ele falou: olha, Leonardo tem asma, ele tem que tratar com bombinha todas as vezes que ele tiver crise. Então, nós tivemos essa diferença aí, que agora o Leonardo tem esse tratamento, tem lá no histórico dele, então todas as vezes eles já sabem o remédio que o Leonardo toma e tudo, porque tudo fica salvo no sistema. Então, toda consulta que eu vou, o médico, antes de me atender, dá uma olhadinha na última consulta, o que tinha, verifica também qual é o histórico clínico geral dele, tipo de diagnóstico. Lá tem escrito, né, portador de hidrocefalia, operado e com hipertrofia lateral. Então, ele sempre olha isso, e isso é muito bom, porque às vezes você vai num centro de saúde e num dia de emergência que seu médico não tá, mas o médico que vai atender seu filho naquele dia vai ver todo o histórico dele, vai dar continuidade naquilo que já estava sendo usado. Então, agora o Leonardo também trata a asma com as bombinhas quando necessário, ele não faz uso diário, mas só quando necessário. E a questão dos dentinhos dele, que ele tem uma má formação na boca, que nós já tínhamos feito um procedimento no Brasil de retirar alguns dentinhos, e ele tem pavor, gente, de mexer na boca. Então é muito difícil levar ele num dentista, ele não deixa a gente
amolecer o dente dele, ele não deixa que toque na boca dele, é um pânico horrível. Então, assim, eu mostrei pro médico como é que estavam os dentinhos dele, que ele tá com alguns dentinhos que precisa arrancar, que não tá amolecendo, não tá caindo sozinho, inclusive estão ficando estragadinhos os dentes, e aí ele me encaminhou para uma bucomaxilo. Essa bucomaxilo foi um encaminhamento meio que de urgência, demorou mais ou menos, creio que... Ah, não, primeiro ele me encaminhou para uma dentista, creio que ele me encaminhou para dentista pediátrica, que isso não demorou, gente. Acho que foi em menos de um mês a gente conseguiu a cita com a dentista. E a dentista nos encaminhou para bucomaxilo. E isso foi, acho que questão de na mesma semana, não sei se no dia seguinte ou 2, 3 dias depois, eu já recebi uma ligação avisando que eu tinha uma cita tipo, na semana que vem, ou, sabe, foi tudo muito rápido. Então, em questão de um mês, ele me encaminhou para a dentista me encaminhou para bucomaxilo, e aí nós fomos nessa consulta, e ela, no mesmo dia, olhou Leonardo, falou sobre a necessidade de cirurgia, e apontou já que a gente tinha que fazer um exame. Daí ela perguntou, onde você mora? Aí eu falei, eu moro no sul, e esse hospital é no norte, então, tipo, é 1 hora de carro da minha casa. Ela falou, não, então faz o seguinte, você já vai em tal lugar, fala que você já tem um pedido de exame e você vai fazer o seu exame agora, na hora. Então, eu saí do prédio da Bucomaxilo, já fui no prédio do lado, que é um hospital universitário, e eles fizeram o raio-x, a panorâmica da boquinha de Léo no mesmo momento. E aí todos esses exames também vão para o sistema do hospital. E aí a médica já recebe no computador dela na hora. Eu não preciso marcar outra consulta para voltar a entregar o exame, não. Ela já recebe no mesmo momento. E aí ela me falou, Marcela, assim que a gente conseguir marcar a cirurgia, porque é uma cirurgia de emergência, a gente vai te ligar e você vem. Só que, gente, isso já tem bastante tempo. Só que aqui, ainda por conta do COVID, vocês sabem o que é? Tá muito difícil salas de cirurgia. Então, eu conheço pessoas que estão esperando para cirurgia ortopédica, vários tipos de cirurgia que estão esperando porque não tem quirófano, que chama aqui que é a sala de cirurgia. Porque tá tudo limitado ainda por conta disso. Então, eu creio que já faz 3 meses. Faz uns 3 meses que nós passamos pela bucomaxilo e estamos esperando a chamadinha para poder marcar a cirurgia. Já liguei para saber se marcaram e eu não fui notificado ou alguma coisa assim. Não, me disseram que eu realmente tenho que esperar, que assim que marcar, eles vão me chamar. E infelizmente, cada vez os dentinhos de Leonardo estão pior e a gente tem que esperar, não tem o que fazer. E agora, recentemente, eu percebo que Léo tá ficando um pouquinho curvadinho por conta do peso, que um lado é mais pesadinho que o outro. Eu vejo que o ombro dele tá ficando assim, um mais caidinho e um mais levantadinho, e percebo que ele tá com como se fosse mancando para caminhar. E isso me preocupou, até minha sogra estudou fisioterapia, falou, Marcela, vai dar uma olhada, porque isso pode ser a compensação. E aí eu pedi pro pediatra dar uma olhadinha, e ele suspeita de escoliose, que é a coluna quando vai ficando tortinha, justamente por conta dessa compensação. E ele nos encaminhou para reabilitação, que no meu entendimento, me corrijam se eu estiver errada, é como se fosse uma avaliação para fisioterapia e essas coisas. E, mais uma vez, ele me deu uma folhinha, eu fui na secretaria, na secretaria do centro de saúde, no atendimento, e já fiz essa solicitação que, mais uma vez, eu vou ter que esperar eles me ligarem. E o pediatra já me avisou que demora um pouquinho, porque é muita gente, né? Tudo é um passo a passo, mas o importante é que está caminhando. Mas o que eu queria ressaltar para vocês de tudo são 2 coisas. Nesse último mês, Leonardo tá com a asma atacada, e nós estivemos no hospital em 2 semanas, pelo menos 6 vezes, porque eu ia num dia, dali 2 dias ele marcava o retorno, porque ele tá acompanhando para ver e trocar a medicação de Leonardo. Então, imagina se eu tivesse que pagar, porque no Brasil as únicas vezes que a gente ia para o hospital público eram nas emergências, porque não tinha jeito mesmo, e mesmo assim, às vezes a gente se arrependia, porque passava tipo 4, 6, já passei 6 horas esperando só para ser atendida, só para poder, depois da triagem, o médico, o pediatra, dar uma olhada em Leonardo para saber o que tinha. Então, assim, a maioria das vezes era muita humilhação, muito, sabe, ficar de madrugada com uma criança no hospital. Então, era muito complicado.
não tive boas experiências com o SUS. A experiência maravilhosa que eu tive no SUS foi da cirurgia de hidrocefalia de Leonardo, que foi em Salvador, que aí sim, nós somos super bem atendidos, super bem tratados, Hospital Martagão Gesteira maravilhoso, mas na maioria das vezes é tudo muito demorado. Aí você tá com uma criança já doentinha, fica dentro do hospital horas, exposto a vários outros vírus. Então, assim, aqui é tudo com horário marcado. Nem eu e nem o médico podemos atrasar. Tudo é certinho, então você chega, já é atendido, já sai fora. Até na questão da emergência, que eu já tive que ir com o Leonardo no hospital maior, também eu acho que eu não fiquei mais de 40 minutos dentro do hospital, da hora que eu cheguei até a hora que eu fui atendida e a hora que eu fui embora. Então, no geral, isso é muito bom. Porém, alguns amigos que a gente estava conversando essa semana disseram que um tempo atrás era muito melhor, e que hoje não é tão bom quanto, mas que o hospital já foi muito melhor. Em geral, a gente acaba avaliando conforme as nossas experiências. Então, de repente, se você vem de um lugar onde a sua experiência é super boa, você vai chegar aqui e vai falar assim, nossa, mas é pior do que de onde eu vim. Mas se você vier de um lugar que você não conseguia atendimento, que a saúde era precária, você vai chegar aqui e você vai falar, meu Deus, que lugar maravilhoso. Então, tudo vai de encontro às suas expectativas. E as minhas expectativas são de que meu filho está recebendo um auxílio, que tudo isso que eu estivesse pagando no Brasil era um absurdo. Igual essa consulta de Leonardo que ele vai ter agora, a última consulta que eu paguei no Brasil foram R$ 380, numa consulta de 20 minutos, que ele mal olhou Leonardo, solicitou um exame, depois... acho muito superficial. Aqui eu vejo que eles dão mais uma conversada, uma atenção maior, eu acho mais, mas também vai variar de profissional a profissional, lembrando que você não é obrigada a estar com o médico que te designaram, por exemplo, o pediatra. Você foi uma vez e achou que ele não foi aquilo que você esperava, você pode ir na secretaria e falar, olha, eu queria trocar de pediatra. E elas vão te dizer todos os pediatras que tem disponível e você pode trocar. Você não é preso a ninguém. Então, assim, existe essa demora, precisa ter essa paciência, mas quando você põe na ponta do papel e fala, nossa, se eu estivesse no Brasil e tivesse que pagar tudo isso, seria um absurdo, sabe? Então, essa questão de atendimento aqui, mesmo que demore, que não é rápido, porque no Brasil também não é, mas está acontecendo, está andando, e eu creio que, por exemplo, daqui uns 6 meses, quando eu voltar para falar com vocês sobre as novas atualizações dos atendimentos de Leonardo, eu vou poder dar um feedback melhor sobre esses especialistas, né? Sobre como foi a reabilitação, sobre como foi o neuro, para onde ele me indicou, e eu acho legal também você sempre se antecipar. Por exemplo, eu tenho uma consulta com o neuro, eu já pedi na escola se eles podem me dar algum feedback de como o Leonardo tá, sobre as dificuldades que ele tem, ou então se você já tem alguma coisa do Brasil, tenta traduzir para mostrar, sabe? Sempre se antecipem, porque como uma consulta entre a outra demora, o máximo que você puder trazer para não ter que esperar outra consulta vai ser perfeito, vai ser essencial, tá bom? E aí agora próximo eu vou ver se eu consigo a fono para Léo, que no Brasil também não era barato, era super caro. Então vamos ver se agora passando pela reabilitação a gente também consegue a fono além da fisioterapia, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu gostei ou não gostei, tanto faz. Qualquer avaliação nos ajuda a jogar nosso vídeo para cima. O seu comentário me diz de onde você é, que você está nos assistindo, o seu nome, e se você está vindo para a Espanha, está esperando aí o resultado das eleições, me conta um pouquinho de você que a gente quer te conhecer, tá bom? Também te espero lá no Instagram. Um beijo, Deus abençoe, até o próximo vídeo, tchau!